Aí, antes da gente começar propriamente aqui, só dar aqueles recadinhos, né? Aqui dos nossos cursos, a gente está com 2 totalmente disponíveis, né? Que é o nosso Kickstart ali e o Spring Boot. O de PO, eu já gravei o nosso último módulo aqui, que é sobre tratamento de exceções e manipulação de arquivos, né? Só está faltando agora a edição. Então, eu vou correr para editar aqui o mais rápido possível para já liberar para vocês. Então, são assuntos bem interessantes aqui que a gente chegou a abordar, né? Desde exception, stack trace ali, try catch finally, e o pacote ali principal, né? Os fundamentos do Java.io. E tem um projetinho ali, o Textify, que também é bem interessante para a gente praticar, né? Ele vai levar em consideração todo o aprendizado, né? Desse módulo aqui de orientação a objetos. Depois disso, a gente fecha esse módulo aqui, ele vai estar liberado com certificado, tá? Para todo mundo já conseguir tirar, caso venha ali a concluir. E o próximo já está na nossa thumb aqui, daqui a pouco vai aparecer para vocês também, é a parte de testes. Então, a gente vai começar, eu já vou começar a ver para estruturar ali e já gravar a parte de testes unitários, aí depois a gente vai passar ali para a parte de testes mutantes, né? E a gente vai evoluindo para teste de integração, e o meu desejo é também abordar ali teste de performance com o JMeter, né? Então, esse é o próximo conteúdo que a gente já vai começar a gravar aqui para a plataforma, e a longo prazo a gente vai colocando os outros, né? Como security ali e observability. E para os nossos encontros aqui, tá, gente? Tem o nosso checkpoint, aquela abinha lá dentro do nosso portal, digamos assim, e tem o nosso portal de sugestões. Então, a gente já está com diversas sugestões aqui, e fica o pedido para a gente deixar essa lista sempre extensa, digamos assim. Cara, teve uma ideia, tem um conteúdo que quer se aprofundar, coloca aqui dentro da lista de sugestões, né? Pode ser direto na plataforma, por essa lâmpada aqui, né? O assunto para o checkpoint, ou você entra dentro do portal e coloca aqui dentro também, né? O interessante, além de colocar, é também votar, né? Para a gente saber os assuntos que estão sendo mais pedidos, não só por você, mas ali por outros alunos aqui também. Aí já deu para todo mundo entrar aí? Então vamos partir aqui para o nosso assunto de hoje, que seria basicamente ali Java Strings e as principais operações, né? Então é um assunto que é bem quente hoje, quando a gente fala do Java moderno. Tu pegar uma aplicação que não utiliza Java Strings ali, acaba sendo uma raridade. Então por isso que a gente tem que conhecer, né, os principais conceitos aqui, as principais operações, para a gente poder saber o que a gente está fazendo quando a gente pegar ou enfrentar isso aqui ali dentro do código. Beleza? Aí fiquem à vontade para qualquer momento levantar a mão, quiser fazer uma pergunta, tá? Ou jogar aqui no chat, a gente vai trocando ideia. Tudo bem? Então vamos embora lá. Deixa eu só abrir aqui do lado. Beleza. Então, sobre o Java Strings, né? Basicamente, eu queria primeiramente inicializar aqui para vocês um problema sobre a gente teria, né, digamos assim, depois como que a gente consegue resolver isso sem o Java Strings e depois utilizando ali o Java Strings, né? Então, a nossa ementa de hoje é ver essa diferença de quando tem um código sem e com, e depois a gente vai entrar no detalhe ali para entender como que funciona a estrutura, né, do Java Strings, e se der tempo ali a gente já abre a nossa IDE e já pratica ali um pouquinho para vocês verem também. Então, vamos lá. Esse problema aqui, que eu quero trazer para vocês, vamos imaginar a seguinte situação, tá? A gente tem ali uma lista de números e a gente pegou uma responsabilidade aqui, um problema, vamos supor ali um lead code da vida, né? Um desafio ali, por exemplo, para uma entrevista, onde a gente precisa filtrar uma lista de números, né? Para retornar apenas os números pares e ordenar lá em ordem crescente. Então, como que a gente poderia resolver esse problema, né? Então, vamos supor, a gente vai ter aqui, vou tentar escrever aqui do lado para ver se não vai ficar uma zona, né? Vamos supor que eu tenho uma lista onde eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho a minha lista. E a minha responsabilidade aqui é filtrar essa lista aqui para só ter números pares, né? E depois eu também ordenar para ele ficar ali na ordem crescente. Então, ele vai ficar, por exemplo, 2, 4, até ali o 6. Se a gente parar para pensar como que a gente poderia fazer isso aqui de uma forma convencional, sem o Java Strings, né? Não sei se alguém se arrisca aqui dizer como que a gente poderia fazer, senão a gente já vai pensando aqui juntos. Boa. Alô. Opa, tô vendo. Fala aí, Flávio. Pensaria em um for each aí, ou usando while enquanto a lista não chegasse ao final, dividindo por 2, se bem que os números... bom,
uma divisão por 2 com retorno 0, você chega à ideia de que o número é par, incluindo em uma nova lista. Perfeito. Então, o que a gente faria seria nessa lógica aqui, se eu entendi. A gente criaria uma outra lista, digamos assim, deixa eu escrever aqui, eu teria uma outra lista, que ela estaria zerada, né, num primeiro momento, e eu começaria aqui um loop, né? Então, por exemplo, o primeiro loop, eu bati no laço aqui, eu vou ter o 1. Aí, para esse número 1 aqui, eu vou utilizar esse operador aqui para pegar o resto da divisão, certo? Se for igual a 0, o resto ali da minha divisão, quer dizer que o número é par. Se ele for par, eu jogaria ele para dentro ali da minha lista, certo? Então, no meu for each, eu passaria por cada item, aplicando aqui a gente poderia chamar de n, né? Para cada item que a gente vai dividindo ali por 2 e o resto for 0, quer dizer que esse número é par e eu jogaria ali para dentro da minha lista. Então, eu criaria, a partir dessa lista, um laço, né? E eu iria instanciando e repassando para essa lista aqui de cima. Então, no final das contas, a gente teria um resultado parecido com esse aqui. Beleza? Quando a gente fala de resolver essa situação aqui dentro de um código convencional sem o JavaStrings, eu vou trazer um exemplo aqui, onde é exatamente isso, né, que a gente tinha comentado. Aqui ele está só com um exemplo um pouco mais complexo, digamos assim, onde ele tem basicamente a listagem de números, né? Então, essa primeira linha, ele tem a listagem ali de 5 até 15, né, com uma ordem meio esquisita ali, e depois ele cria aqui uma outra listagem para poder armazenar esses números pares, né? Então, ele chama aqui de even numbers. Então, é uma lista vazia. Após isso, a gente vai percorrer o laço para cada número dessa lista aqui de cima, né? Então, ele vai passar pelo 5, depois ele vai passar ali pelo 3, né? E ele vai passando por todos os números e fazendo a divisão. Se o resto for igual a 0, ele coloca ali na nossa listagem de números pares, né? Ele vai colocar ali dentro daquela nossa segunda lista. Por fim, aqui ele vai fazer uma ordenação, usando aqui já uma lógica mais pronta do Java, né? Que é um collection sort. E no final ele vai printar os números pares. Beleza, e quando a gente olha esse código aqui, um conceito que a gente já consegue extrair, que é muito utilizado dentro do Java, né? Digamos assim, meio que um paradigma ali de programação, é o paradigma imperativo, né? O paradigma imperativo, não sei se todos são familiares com essa palavrinha aqui, ele basicamente, o nosso código, digamos assim, ele acaba indicando muito o que ele está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma operação de adicionar. Aqui eu estou percorrendo um laço. Então, eu estou dando os comandos, e esses comandos, essa minha linha de raciocínio, né, ela está bem clara aqui dentro do Java. Então, cara, eu tenho uma lista, eu tenho um for, eu estou indicando que eu vou fazer um loop, eu tenho uma condicional, eu tenho uma operação de add, e lá no final eu tenho uma operação de print. Então, quando a gente tem essas operações bem como se fossem comandos, né, a gente sabe no detalhe o que está sendo feito, a gente costuma chamar ali de um paradigma de programação no formato imperativo. Quando a gente fala do Java Strings, a gente está falando já de um outro paradigma, digamos assim, de programação ali, que é um paradigma declarativo, também chamado ali, que a gente tem bem linkado, né, não é a mesma coisa, mas é o paradigma de programação funcional. Então, quando a gente pega esse mesmo código que a gente viu aqui em cima e a gente troca esse paradigma, a gente para de fazer uma declaração imperativa e a gente passa para uma declaração aqui no formato declarativo, né? Redundante aqui, mas acabou fazendo sentido. O que acontece? A gente vai ter aquele mesmo exemplo. Então, primeiramente, a gente tem uma listagem que a gente está instanciando e depois a gente vai ter aqui embaixo a utilização do Java Strings. Então, a gente começa a partir da própria listagem de numbers, né? A gente vai fazer um numbers.string e a gente vai começar um encadeamento de operações. Então, quando a gente fala do Java Strings e a gente utiliza esse formato aqui declarativo, a gente, às vezes, não precisa se preocupar muito sobre como que as coisas estão sendo implementadas ali no detalhe. A gente declara o que a gente quer que aconteça e essa programação, digamos assim, ela vai fazer com que a gente tenha o resultado que a gente espera. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um numbers.string, então eu abri o meu Java Strings. Quando eu falo um ponto filter, eu estou declarando que eu quero filtrar esses elementos. Perceba que aqui eu não estou falando para ele criar uma nova lista, nem pegar os números de uma lista e colocar na outra. Eu estou declarando que, a partir dessa lista aqui, eu quero fazer uma filtragem. A escolha de criar uma nova lista e repassar os itens é uma escolha ali que a gente tem desse paradigma declarativo. Então, beleza. Ele vai filtrar, depois ele vai ordenar, e no fim ele vai coletar esse resultado para uma nova lista. Então, a gente vai declarando os steps. No final, eu vou ter o mesmo resultado que o código acima, né?
Então a gente vai ter no final um system out print de uma nova listagem, que é uma listagem aqui do even numbers, só que aqui embaixo a gente utilizou esse paradigma de programação e essa funcionalidade ali que entrou a partir do Java 8, que é a questão do Java Strings. Até aqui tudo bem? Todo mundo na mesma página? Alguma pergunta? Show, tranquilo. Boa. Então, maravilha. Quando eu falo ali... Opa, fala, Matias. É só para me associar ao que eu estou estudando agora sobre classes, assim, e que aí é utilizado, né, métodos de classe, como, por exemplo, o string, o filter, o sorted. É uma forma de encapsulamento, essa forma declarativa, né? Perfeito. Perfeito. Ele acaba tirando essa complexidade da gente, né? Sim. No final das contas, o Java Strings, a gente vai ver depois ali no código, eu posso até mostrar agora, tá? O Java Strings aqui, ele é uma interface que ele possui diversas implementações. Gente, me avisem, o código tá pequeno? Senão eu tento dar um zoom aqui. Pra mim tá tranquilo. Para mim também. Se puder aumentar um pouquinho, é que eu sou velho, né? Então, me ajuda um pouquinho. Só pouquinho. Já Bora tá lá. ótimo. Deixa eu achar aqui onde é que é o font. Size, eu vou botar um 200 não, né? 28. Não, Melhorou? bom. Valeu. Obrigadão. Boa. Quando a gente fala ali do string, ele é basicamente aqui uma interface, e toda interface ela vai ter uma implementação, né? E basicamente é aquilo que tu comentou, né, cara? O string ele vai ter métodos aqui que eles estão encapsulando toda aquela lógica ali pra gente. E estão utilizando aqui bem o conceito de abstração, né? Se a gente parar pra pensar mais ali no detalhe. E tá abstraindo como que ele tá fazendo e a gente vai declarando e a gente vai conseguindo ver as coisas acontecer ali na nossa frente. Mas maravilha. Então a gente tem esses dois exemplos aqui. Continuando, como que funciona ali a estrutura do Java Strings? Se você parar para pensar o que a gente fez aqui em cima, ele começou a encadear diversas chamadas. Então a gente tinha aqui primeiramente um numbers.string. Então isso aqui é uma primeira ação para a gente começar, digamos assim, a nossa operação de string. E depois ele colocou um ponto filter, depois ele colocou um ponto sorted e um ponto collect. Quando a gente fala do Java Strings, essas palavrinhas aqui elas não podem ser utilizadas em qualquer ordem. A gente tem algumas que podem ser mescladas, né? Então, por exemplo, o filter e o sorted, eu poderia inverter aqui e não teria nenhum problema. Só que o collect, ele deveria ser sempre uma operação final. Tentando transformar isso de uma forma mais conceitual aqui para vocês, tá? Quando a gente fala do Java Strings, a gente está falando da tradução de strings aqui, né? É como se fosse realmente um rio de dados que estariam sendo trafegados ali, né? Então, dentro de um loop, dentro de um laço, a gente vai ter um rio de dados, você pode imaginar assim, que durante o percorrer desse rio, você pode fazer diversas operações. E, quando a gente para pensar conceitualmente o Java Strings, ele é composto aqui de 3 categorias, né, digamos assim, principais. A principal aqui, que a gente sempre começa, é a nossa fonte de dados. Então aqui a gente pode estar falando de uma coleção, então a gente pode estar falando aqui exatamente de uma lista, de um set, até mesmo ali um map, se eu não me engano. Cara, você pode ter não só de coleções, né? Você pode ter arquivos aqui, então algo do Java I/O ali a gente também conseguiria utilizar o Java Strings. Então a primeira parte de um string é o que a gente chama de fonte de dados, que é o que vai estar inicializando, né, o nosso processamento. Depois da nossa fonte de dados, a gente segue ali, a gente vai descendo o rio, digamos assim, a gente pegou um bot ali, a gente vai seguindo, a gente tem as operações intermediárias. As operações intermediárias, a gente consegue manipular essa fonte de dados. E essas operações, a gente pode encadear diversas operações. Então, por exemplo, como operação intermediária aqui, eu tenho o filter, que é quando a gente precisa filtrar, né? Então, eu tenho uma lista, aquele nosso exemplo, com 10 números, eu quero filtrar somente os números pares. Cara, a minha fonte de dados seria essa lista de 10 números, e eu usaria a operação de filter com aquela lógica, né? O resultado da divisão por 2 é igual a 0, eu vou filtrando esses elementos. Uma outra operação que a gente também tem é a operação de map, que é quando eu preciso converter. Então, vamos supor uma outra situação. Cara, eu tenho aqui a minha fonte de dados, eu tenho uma fonte de dados ali como se fosse um objeto, digamos assim, que ele tem diversos atributos. Vamos supor que eu não quero todos os atributos desse objeto, eu quero só um atributo ali em específico. Eu poderia utilizar o map para ele poder mapear, né, digamos assim, fazer essa tradução
de uma gama de campos, ele vai mapear e ele vai extrair somente um campo para a gente seguir no nosso rio, né? Outras operações que tem ali é o sorted e também o limit, que aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas são operações de ordenação e uma limitação ali, né, de processamento. Então, beleza. Quando a gente fala dos strings, a gente tem essas duas principais, que são as mais comuns ali, e a operação final, que a gente sempre tem, que costuma ser sempre uma, tá? Para cada operação de strings, são as operações terminais. As operações terminais são aquelas que, quando a gente invoca, então, quando eu coloco um collect, ou um foreach, ou um reduce, o Java Strings ele vai avaliar todo o strings, e aí sim, ele vai executar toda a cadeia. Então, por exemplo, deixa eu tirar esse cara aqui. Por exemplo, aqui, eu tenho nessa minha situação, eu declarei o numbers.string e eu comecei a colocar o ponto filter e eu coloquei o ponto sorted. Se eu tivesse parado o meu código aqui, então vamos supor que eu não coloquei esse trecho aqui, tá? Eu não coloquei o collect. Se eu só declarei ponto string, ponto filter e ponto sorted, o Java Strings tem algo que ele chama de lazy initialization ou lazy processing, algo nessa linha, que é algo como se fosse um processamento ali preguiçoso. Então a tradução é meio esquisita, né? Mas você pode meio que tirar disso, que quando a gente só declara as operações intermediárias, o nosso código ele ainda está preguiçoso. Então ele não está executando de fato. Quando a gente executar uma operação terminal, então quando a gente executar um ponto collect, o que vai acontecer? O nosso Java Strings ele vai fazer uma verificação de toda a cadeia de strings acima da minha operação terminal, e aí sim ele vai começar a executar de cima a baixo. Então, se eu executei, vamos supor, eu defini o meu código até o sorted. Cara, meu código ali, ele está no formato lazy. Definir uma operação terminal, aí sim que ele vai começar do começo e ele vai até essa operação terminal, executando cada operação. Então, ele, por exemplo, aqui, quando eu faço numbers.string, a gente teria, vamos supor, passando cada número de uma vez, né? Então, vamos supor, eu teria o número 5. O número 5, ele é o primeiro item dessa minha lista. Quando eu faço um strings, o 5 ele vai vir para cá e ele vai fazer, através dessa operação de filter, né, essa divisão. Cara, o resultado da divisão é igual a 0? Não é. O resultado aqui, o 5 não é um número par. Então, o que acontece? Como é uma operação de filtragem, se o resultado dessa condição é falso, eu vou eliminar esse 5 e esse 5 ele não vai descer mais aqui para o nosso rio, digamos assim, porque ele não passou pela operação de filter. Depois, viria aqui o número 3. Então, o número 3 passou para cá, desceu, mesma condicional. Cara, o resultado ali da divisão por 2 é igual a 0? Também não é. Quando eu falo ali do 8, ele vai descer e ele vai identificar, puta, o resultado é igual a 0. Então, ele vai conseguir chegar com 8 nessa terceira etapa aqui do nosso Java Strings. Aí, o 8, ele vai ficar acumulado ali. A partir disso, ele vai para o próximo número. Cara, o 2, ele é dividido por 0 ali, tem um resultado dividido por 2, tem um resultado de 0. Beleza, ele também vai acumular. Quando a gente fala do 10, a mesma coisa. Ele vai passar e ele vai parar aqui nessa operação de sorted. O 15 ali a gente já sabe que não vai passar, então ele vai ficar filtrado ali em cima. Quando chegar no sorted, ele vai fazer a ordenação. Então ele vai jogar o 2 para cá, o 8 para cá. Vai ficar 2, 8, 10. E quando chega na operação de collect, ele pega esse resultado, né, esse string de dados, que a gente tem o 2, depois o 8, depois o 10, e ele coloca dentro da nossa lista. Então, a gente tem um resultado aqui do nosso strings. Beleza? Opa, fala, Gabriel. Ô, Bruno, só para entender um pouco melhor, se ele tivesse parado ali naquele ponto sorted, não tivesse o ponto collect, qual que seria o resultado final e a saída? Boa, boa. Quando a gente fala aqui de operações intermediárias, tá? Aqui dentro do Java, toda operação intermediária que a gente fala do string, ela retorna um strings. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha collection e eu vou fazer um ponto string para eu poder começar o meu processamento, certo? Então, eu tenho minha collection.string ou meu java.io.string. Aqui, o que entra dentro da minha operação intermediária é um string do tipo genérico ali que vai ser de acordo com a minha fonte de dados. O resultado da minha operação intermediária, depois de todo o processamento, independente de qual operação, também é um string aqui utilizando generics. Então, por isso que quando a gente tem uma operação intermediária, o input e o output da operação intermediária é um string. Então, você pode encadear diversas operações intermediárias, uma atrás da outra,
porque o resultado que uma passa e a outra aceita é sempre o mesmo. Então eu posso filtrar, posso mapear, posso ordenar, filtrar de novo, cara, eu posso fazer o que quiser aqui. Ele vai sempre ter o mesmo contrato de entrada e de saída, que é o string generics. Quando eu chamo uma operação intermediária, que aí eu começo a quebrar a minha string, porque a entrada vai ser um string, só que o resultado ele vai depender da minha operação intermediária. Então vamos supor, um count ele vai ter um resultado numérico. Por exemplo, pode ser aqui o número 3. O collect eu posso coletar para uma lista ou para um set. Ou para um outro tipo também, que tem como mapear para map, enfim, resumindo aqui. O for each, ele vai ter um resultado do tipo void. O reduce, você vai conseguir definir o seu tipo de resultado. Então aqui eu vou deixar até como uma interrogação. E o find first, ele vai definir ali o resultado, né? Ele vai ser um optional, né? Melhor dizendo, a partir ali do seu tipo de dado. Então a gente vai ter ali um optional. Então se a gente parar para pensar, a gente tem a fonte de dados, a gente faz um ponto string e ele vai começar a iterar, né? Passando um string do tipo generics e o resultado da minha operação intermediária também é string. Então, eu consigo iterar, brincar o que for aqui. Quando eu chamar uma operação terminal, o input da operação terminal é um string que veio de uma operação intermediária, só que o output, ele vai ser qualquer um desses aqui. Ele não vai ser mais um output do tipo string. Por isso que eu não consigo fazer um collect e depois chamar um filter. Porque o filter, ele recebe, né, como entrada um string, e aqui o collect, ele sai como uma lista. Então, por isso que a gente tem essas 3 categorias, digamos assim, quando a gente fala ali do Java Strings. Te respondi? Não, puta, cara, ficou uma explicação muito boa, deu pra entender filé. Boa. Então, maravilha. De uma forma macro, o strings ele é definido dessa forma. O que eu preciso falar aqui, para vocês ficarem tranquilos, eu acho que muitas pessoas têm essa sensação, é que o Java Strings ele tem muitos métodos, tá? E a gente não precisa decorar esses métodos. O que eu queria deixar meio que tranquilo aqui vocês é a gente entender o funcionamento. Cara, decorar não precisa. A gente tem aí o ChatGPT, tem Gemini, isso tudo vai ajudar a gente. Mas a gente entender como funciona fonte de dados, operação intermediária e operação terminal, a gente já está ali meio caminho andado. Porque quando a gente receber um código, você vai bater o olho e você já vai conseguir fazer essa análise. Cara, se eu tenho uma operação encadeando a outra, é uma operação intermediária. Chamei no final, só quando eu chamo que o meu string é executado. Então dá para a gente brincar bastante aqui quando fala do Java Strings. Mas maravilha. Agora que a gente já viu, vamos ver um probleminha um pouco mais complexo. Eu peguei até da documentação da própria Oracle aqui, tá? Quando eles estavam ensinando esse conceito aqui, eu quis trazer para vocês. E vamos lá. O que seria, tá? O nosso problema aqui. Vamos imaginar que a gente precisa encontrar todas as transações ali do tipo grocery. Então, é uma palavra aqui em inglês, digamos assim. E a partir dessas transações, a gente precisa retornar uma lista de identificação dessas transações classificadas ali em ordem decrescente, segundo o valor de transação. Então, vamos lá. A gente tem uma lista de transações. Eu vou precisar pegar, a partir dessa lista, todas que são do tipo grocery e retornar uma lista ali, identificando, ordenando também, né, no formato ali decrescente, a partir do seu valor. Então, a gente vai precisar filtrar e depois ordenar ali esse nosso problema. Se a gente parar para pensar naqueles 2 conceitos, né, o formato imperativo e o formato declarativo, vamos ver aqui como é que fica essa sugestão aqui de implementação que a gente pega ali da documentação da Oracle, tá? Sem o Java Strings, como que ficaria? É bem parecido com o conceito que a gente viu do primeiro exemplo, que era mais simples, da questão de pegar um número par a partir ali de uma lista de números, né? Aqui, o que a gente teria? A gente teria primeiramente uma lista com inicializando, né, uma lista vazia com todas as transações do tipo grocery ali, e depois a gente começaria a iterar a lista de todas as transações. Então perceba aqui que no formato imperativo a gente está declarando que eu preciso uma lista que vai ser o meu resultado final, filtrado, e aqui eu estou começando a iterar a listagem original de transações. Então o que eu faço? Para cada transação, eu faço o meu filtro para poder identificar aqui se é do tipo grocery, então vou fazer um if basicão, e se for, eu vou colocar dentro ali da lista que eu inicializei aqui em cima. Até aqui, tudo bem. Aqui embaixo, começa a complicar um pouquinho, a gente está fazendo agora uma ordenação, né? Então vamos supor, acabou esse if, aqui, nesse momento, eu já tenho uma listagem de todas as transações do tipo grocery.
Aqui embaixo, eu vou fazer basicamente essa ordenação que ele comentou, que é a questão ali a partir do valor, né? Então, para cada transação, eu vou utilizar a operação de sort ali do collections. Aqui o código ele complica um pouquinho, mas ele basicamente está fazendo uma comparação entre os dois valores. Ele está usando ali o compare to para poder comparar. O valor que tiver maior, ele vai colocar ali na frente. E no final, ele vai pegar a lista de grocery e ele vai recuperar somente o identificador. Então, como resultado, ele precisava só o identificador das transações, aqui ele está fazendo mais uma iteração para pegar da lista dessas transações já filtradas somente os identificadores dela. Então, o que a gente consegue analisar aqui? Que o código está mais complexo, digamos assim. A gente está fazendo diversos laços. Então, aqui nesse primeiro laço, eu passei por toda a lista de transação. Aqui embaixo, eu provavelmente precisei passar também para poder fazer ali a ordenação. E aqui embaixo, eu precisei ordenar também, percorrer toda a lista de novo, para poder recuperar somente ali o identificador. Então a gente já vê aqui que a vida antes do Java Strings ela era bem difícil, o código ele realmente ficava bem verboso. Quando a gente pega esse mesmo código e a gente converte para a utilização do Java Strings, aqui já de uma forma declarativa, né? A gente vai declarando o que a gente quer visualizar. Olha como é que fica mais simples o nosso código. A gente tem aqui uma lista de transações, e a partir dessa lista de transações, que é a nossa fonte de dados, fazendo aquele depara, né, do que a gente viu ali em cima, a gente chama o ponto strings. Então, o transactions, ele era uma lista, e agora eu tenho aqui, como entrada do meu filter, um string de transaction. Quando eu chamo aqui o meu filter, para cada T que tem aqui, é uma transação da minha lista. Então, esse T aqui, se a gente parar para pensar, é cada transação que está vindo da minha lista. Então, para cada transação, ele vai pegar o seu tipo e ele vai fazer a filtragem. Então, ele vai fazer isso para cada item, e quando eu cheguei aqui em sorted, eu já passei somente as transações que são do tipo grocery. Então, dentro do sorted, ele vai utilizar a mesma lógica, que é um pouco mais complexa ali, de ordenação. Então, ele vai ordenar pelo valor e vai reverter, né, para poder pegar na ordem decrescente. Depois disso, ele vai mapear para só recuperar o ID. E, no fim, ele vai coletar para uma nova lista com a lista desses IDs dessas transações. Então, o que a gente viu aqui é que a gente tem 1, 2, 3 operações intermediárias e uma operação final aqui, que é quando ele realmente executa o nosso Java Strings. Então, nosso código ele saiu dessa coisa toda aqui e ele foi transformado para essa lógica um pouco mais enxuta. Além do código ficar menor, a gente tem também aqui a diminuição, né, da necessidade da gente fazer vários laços. A gente está fazendo dentro do mesmo string, digamos assim, do nosso rio de dados ali, nosso rio de dados do tipo transação, a gente já está percorrendo todas as operações. Então, a gente está filtrando, está ordenando, e depois a gente está mapeando e coletando ali como uma lista. Tentando fazer isso aqui de uma forma mais visual, o que eles trouxeram ali dentro da doc, e eu acho que facilita pra caramba para entender, é basicamente essa imagem aqui, tá? Então, a gente tinha a transação, que a gente filtra, onde o resultado vai ser um booleano, né? Se ele deve seguir ou não. Se ele não deve seguir, ele vai parar por aqui. Se ele deve seguir, ele vai partir para a próxima operação intermediária, onde ele faz o sorted, que é uma operação ali de ordenação, depois ele mapeia, e depois ele coleta, que é uma operação final ali, onde ele vai realmente executar todo o nosso Java Strings. Descendo mais o nível, tá? Além dessas duas imagens aqui, a gente tem essa outra aqui, tá? Onde ele está trazendo todo o detalhe mesmo. Não sei se está embaçado para vocês. Para mim está um pouco, então para vocês também deve estar. Mas acho que dá para pegar a ideia. Desse exemplo aqui, a gente está realmente visualizando como que funciona cada step ali do Java Strings. Então, o primeiro step, a gente tem todas as transações. Então, vai ser a minha lista com as transações e eu coloco ali .string. Quando eu fizer isso, depois eu tenho a minha operação de filter, onde ele vai analisar. Então, por exemplo, aqui ele precisa filtrar todo mundo que é do tipo grocery. As que passaram aqui para baixo são as transações que deram match naquela nossa condição de filtro. O próximo passo que a gente tem aqui é a operação de ordenação, então o sorted. Então ele vai ordenar, então a gente consegue ver que ele está colocando na ordem aqui decrescente, né? Então os valores estavam 80, 120 e 50, agora está 120, 80 e 50. A próxima operação é uma operação de map, então a partir desses todos os campos da transação, ele só extrai a questão do identificador, então o ID 6, 3 e 10, e quando ele chama a operação de collect,
ele vai pegar tudo isso que estava no nosso string e ele vai empacotar ali para poder entregar para nós, né, digamos assim, como resultado, uma listagem do tipo integer. Então, visualmente, o Java Strings ele funciona dessa forma. É como se fosse realmente um laço, onde você consegue encadear diversas operações intermediárias e a operação final para poder executar ali toda a nossa lógica. Não sei se ficou mais claro, eu queria saber para vocês se deu para pegar essa ideia aqui do Java Strings. Ou se vocês têm algum ponto também. Eu achei tranquilo. Tranquilo também, tá bom. Boa. Bom, da questão de conceitos, galera, tipo, era isso que é basicamente o Java Strings. Eu confesso que, tipo, quando a gente escuta muito, parece ser algo complexo, mas conforme a gente vai entendendo, a gente vê que não é tão complexo assim. Vai ter aquilo, né? No dia a dia, puta, você vai fazer uma operação, por exemplo, de ordenação, ou você vai fazer uma operação de reduce, que a gente tem. São operações mais complexas, mas, cara, não bota essa pressão em ti de, puta, eu preciso saber de cabeça como que faz isso aqui. Cara, ninguém sabe no dia a dia. Dia a dia tu joga no Google lá, pode ser o mais sênior que for, a gente vai pesquisar, porque é muita coisa na cabeça, né? Não vai ser toda hora que a gente vai gravar tudo. O Java String, ele tem um conceito de lazy evaluation e eagle evaluation exatamente igual ao link do .NET. Então, extremamente igual. Na verdade, o .NET é uma cópia do Java. Copiando aí. A Microsoft gostou muito, né? Descaradamente. É isso aí, igualzinho, velho. Igualzinho, não mudou nada. Extremamente igual. Só mudaram a indentação lá para falar que é outra linguagem, né? Mas tirando aqui. Pra mim, tô vendo aqui, tô com aquele desafio lá do Banrisul lá de transformar em o COBOL nessa migração, essa migração doida aí que me tocaram aí do COBOL para Java. E toquei muita coisa em .NET também, né? Mas no final vai ser tudo Java, assim. Vai Java tá ficando bem tranquilão, assim, fazendo essas comparações assim, tá Não, até boa. mais fácil, tá até mais fácil. Já é vida, né? Mas... Então, bem bom mesmo. Falei, Arthur. Opa, uma coisa que quando eu ia estudar esse assunto, já faz um tempinho que eu não vejo isso, mas que eu acabava ouvindo falar com frequência, é a questão das interfaces funcionais, né? Eu não sei se é um assunto que você acha relevante aí aproveitar, ou não sei também se você já falou dele no curso de orientação a objeto, que eu não assisti ainda. Boa. Eu ainda não comentei, mas anda muito casado, velho. Tipo, não tem como usar o Java Strings sem usar as interfaces funcionais. Vamos agora direto para a ideia, que eu acho que fica legal da gente pegar esse gancho que tu trouxe, Arthur, e a gente já começa a praticar um pouquinho mais. Quer ver aqui? Da ementa para aula era isso, né? A gente passar por toda essa estrutura e agora a gente ia aqui para aula prática. Então, como é que seria esse cara aqui? Vou dar essa otimizada, né? Vamos supor que eu tenho uma lista, vamos criar aqui uma lista, por exemplo, de string. Então, vou colocar aqui, por exemplo, names. E eu vou instanciar essa lista aqui utilizando o list_of, né? Então, vou colocar aqui como nome, vou colocar Bruno. O que mais? Vou botar o Matias. Vou colocar o Gabriel. Não vai dar para botar todo mundo, gente, mas só quem está aparecendo aqui, o Rogério, e beleza. Vamos supor que esse aqui são os primeiros nomes da nossa lista. Quando a gente fala ali do strings, é basicamente eu fazer names.string. Então, se a gente perceber, ele já está dando um retorno aqui, ó, que vai ser um string do tipo string, porque o string ele é do tipo ali da nossa lista, né? E a partir desse camarada, a gente vai ter acesso àquelas operações, tanto finais quanto intermediárias. Quando eu falo ali de uma operação intermediária, vamos supor que eu queira fazer aqui, daquelas nossas operações, um filter. Quando eu falo de um filter, a gente está querendo fazer uma operação de filtragem aqui, né? Então, a partir de uma lista de dados, o que eu quero que aconteça depois de um filtro é que essa lista de dados ela vai ser reduzida a um certo ponto. A condição que eu passo para essa minha operação intermediária de filter, a gente utiliza aqui algo que é chamado de expressão lambda, né? Dentro do Java. Então, eu tenho ali o meu parâmetro, que é o item da minha lista, e depois eu vou ter a minha condicional aqui dentro. Essa condicional, ela tem como objetivo retornar um valor booleano. Então, por exemplo, aqui ela deveria retornar true ou ela deveria retornar false. Quando a gente fala aqui de uma expressão lambda,
se eu fizer um retorno, por exemplo, names, contains, eu vou botar a letra B, tá? Vamos supor, eu estou fazendo um filtro, e para cada nome, ou melhor, N, né? Para não fazer errado aqui, para cada nome que está vindo ali da minha lista, eu vou fazer uma verificação. Se conter a letra B, então esse contains aqui, ele retorna um booleano. Se for true, ele vai passar para debaixo do meu string. Se não conter, ele vai ficar parado aqui e ele não vai seguir. O que a gente está utilizando aqui, quando a gente utiliza a operação de filter, é a interface funcional que a gente tem ali de predicate. Essa interface funcional, ela tem basicamente um método principal aqui, tá? Que é o método de teste, onde a gente vai fazer um evaluate ali na nossa condição. Então, a nossa condição, ela é basicamente o que está sendo passado aqui, né? Isso aqui é uma condição. E o filter, ele vai fazer um teste para saber se essa operação é verdadeira ou se essa operação é falsa. Então, essa aqui é a primeira interface funcional, digamos assim, que a gente tem, onde ela tem basicamente esse objetivo, né? A gente faz esse teste ali para saber se o resultado ele vai ser um verdadeiro ou se ele vai ser um resultado falso. Então, aqui na minha condição, né, eu estou filtrando todo mundo, a letra B aqui vai ficar só o meu nome, né? Vou botar a letra A. Eu estou fazendo uma operação de filtro para todos os nomes e beleza. Como a gente viu, isso aqui é uma operação intermediária. Então, se eu fosse capturar o resultado aqui desse filter, ó, ele recebe como retorno um string. Então, se eu executar esse meu código, ele não vai ter nada como retorno, né? Porque o string ele ainda não foi executado. Para a gente poder executar o nosso Java Strings, eu preciso ter uma operação final. Uma operação que vai finalizar aqui meu string. E uma operação final, que é muito utilizada, né, bastante utilizada, é, por exemplo, a toList. Essa operação aqui, ela vai pegar e vai executar todo o meu strings. A toList aqui é uma operação mais moderna, mas o que você pode ver também por aí é um collect aqui, e depois tu consegue fazer um toList. Então, toList. Isso aqui é algo que a gente também vê bastante por aí, tá? Mas os dois fazem basicamente a mesma coisa. Então você pode utilizar a operação de collect ou essa operação mais encurtada, que é a toList. Dessa forma aqui, eu vou pegar, por exemplo, names contains A. O nome ficou horrível, mas acho que dá para pegar a ideia. E eu vou fazer um sistema de print aqui embaixo para a gente ver. Deixa eu limpar meu import aqui. E eu vou dar um run para a gente ver se está dando tudo certo. Ó, ele chamou que é a minha operação e filtrou e trouxe todo mundo que contém ali a palavrinha A, né? A letra A. Se eu tirasse esse toList aqui, vamos ver o que acontece. A gente é curioso, né? Ele vai trazer o objeto ali do nosso strings. Então ele trouxe uma referência ali para nossa pipeline de execução, digamos assim, mas ele não executa o nosso código. O que eu posso fazer? Cara, beleza. Eu criei aqui uma operação de string, que ela está retornando, por exemplo, uma string. E o que a gente pode fazer, é raro de você ver por aí, né? Mas eu vou passar esse string como parâmetro e um outro lugar vai executar. Beleza. A gente pode ter aqui no final um outro lugar executando, né? E eu posso colocar aqui embaixo. Então vai ser, por exemplo, name contains A, toList. E eu vou rodar esse meu projeto aqui, ó. A gente vai ver que vai executar. Então é basicamente isso. Quando a gente chama a operação final, que aí de fato é executado. Sem chamar, é como se fosse um objeto ali que ele tá com essa lazy evaluation, né? Nome bonitinho ali. Então ele está preguiçoso, chamei o final, ele executa. Maravilha? Então esse aqui é o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente está fazendo uma operação de filter com collect. A outra operação que a gente tem também, para poder executar, deixa eu pegar aqui, onde a gente poderia fazer a operação de for each. Então, por exemplo, eu tenho essa minha lista de nomes, e eu não preciso filtrar, eu só quero percorrer por cada item ali da minha lista, eu posso chamar diretamente o for each. Então é uma forma agora mais moderna do Java para chamar, né? Ou eu poderia fazer um ponto string, ponto for each. Quando a gente precisa fazer um for each, tá? Não tem necessidade de botar o ponto strings aqui. Apesar dele ser uma operação de string, a gente não tem essa necessidade. Então aqui eu poderia, o string aqui, o for each, ele retorna void, tá vendo? Então eu posso tirar esse meu retorno. Então vou tirar isso tudo aqui. E aqui dentro eu poderia, por exemplo, fazer um sistema de print da letra N, e vamos ver o que vai acontecer. Olha, ele printou cada nome ali dentro do meu terminal. Algo que a gente vê bastante também quando a gente fala do Java Strings é algo que a gente chama de referência estática. Opa, fala tu, antes de eu falar isso aqui. Fala aí. Opa, só voltando ali no for each, uma coisa que eu queria saber é que vamos supor que você
fizesse alguma mudança, sei lá, pegasse cada um desses valores e botasse para deixar com tudo letra maiúscula. Aí quando você fosse ver a lista names, ela ia estar alterada depois, né? Tipo, Então, isso é um bom ponto. Quando a gente utiliza o for each, não é uma boa prática, não é tão recomendado assim a gente alterar a própria lista que a gente está iterando. Então você poderia, por exemplo, nessa tua situação, cara, eu quero transformar tudo para maiúsculo. Se a opção for o for each, você poderia criar uma outra lista e fazer ali essa transformação. Mas aí acabaria voltando um pouco para aquele formato imperativo, né, que a gente tinha comentado. Tem como a gente fazer isso utilizando o próprio strings ali, que a gente vai ver aqui talvez mais à frente. Mas eu acho que o que vale tirar é isso, cara. Quando a gente estiver iterando no for each, evitar ao máximo de alterar a própria lista que a gente está iterando, tá? Senão pode dar muitos problemas. aí no caso, para esse exemplo que você estava dando, você poderia talvez usar o map no lugar daí, né? Que daí ele vai Perfeito, retornar uma lista separada, né? Não vai mexer no original. perfeito. É isso, é essa a ideia. Pegou certinho. Por exemplo, aqui agora, para poder passar dessa referência estática, tá? Quando a gente tem um for each ou qualquer operação e eu quero encurtar esse meu código, vamos supor que eu tenho uma operação que ela tá muito verbosa aqui, eu poderia fazer algo aqui, por exemplo, system out println. Isso aqui é o que a gente chama de uma referência estática. Então, eu estou fazendo com que o meu código ele vai chamar diretamente o método systemoutPrint e ele já vai ter a inteligência que, como esse método ele só aceita um parâmetro, então se a gente ver aqui o systemoutPrint, né, ele só aceita um parâmetro aqui do tipo string, certo? Então ele aceita para qualquer tipo, né, mas vamos supor, ele só aceita um do tipo string. E a entrada desse meu for each é basicamente um argumento do tipo string. Então, para não precisar fazer isso, que é o que a gente tinha visto ali, né? SystemoutPrint, .println, e eu colocar aqui o meu T, eu posso basicamente fazer aquela referência estática. Então, a própria IDE recomenda isso aqui para a gente, tá? Que ela vai fazer essa conversão aqui. Então, ele vai saber ter essa inteligência e já encurtar o nosso código. Beleza? Outros exemplos, né? A gente já fez ali do filter. A gente poderia até fazer do filter aqui utilizando essa referência ali, né? Esse método de reference. Então, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, por exemplo, aqui vai ter o N, né? Eu posso fazer o N contains a letra A e depois eu vou fazer um toList. O que eu costumo fazer bastante ali no código, né? A gente costuma talvez extrair isso aqui para um novo método, e aqui a gente bota, sei lá, filter, ou filtrar letra A, por exemplo. Aí ele já fica aqui como um predicate, tá vendo? O retorno dele. E a gente já consegue deixar o nosso código aqui um pouco mais elegante, né? Ele já fica mais bonitinho. Mas beleza, já passamos aqui do filter. Outra operação, deixa eu só ver aqui para não esquecer, outra que eu queria passar com vocês, é a operação de count, que é uma operação também bem interessante para a gente utilizar. Então vamos supor, eu vou voltar com o meu filtrar a letra A aqui, onde ele está utilizando o predicate, e vamos supor que no final, ao invés de eu querer converter para uma lista, né, eu quero contar quantos elementos ele tem como retorno. Então o que ele vai me trazer aqui vai ser a quantidade de elementos. Esse cara aqui eu posso fazer um systemoutPrint, e lembrando que o count ele é uma operação terminal. Então ele vai filtrar e ele vai trazer, ó, tem 2 nomes ali que possuem a letra A, porque o count ali ele retorna, né, como valorzinho ali, um long. Bom, outra operação aqui também bem interessante para a gente utilizar com strings, eu vou apagar, não, vou deixar esse cara comentado aqui, vou colocar aqui embaixo, é que a gente pode inicializar um string a partir de algumas interfaces. Uma interface também que é bem utilizada para iniciar um string, quando eu tenho, por exemplo, uma lista de número, é o int string. Então eu posso fazer int string.off, e aqui ele vai me trazer já um string do tipo int, a partir de uma lista de números. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu tenho esse cara aqui, ó, eu vou ter, basicamente, uma listagem de string. Depois que eu tenho uma listagem de string, deixa eu colocar aqui, por exemplo, numbers. Depois que eu tenho uma listagem aqui de numbers do tipo string, eu posso fazer uma operação que é uma das mais complexas de entender, na minha visão aqui, tá? Quando a gente fala de Java Strings, que é a operação de reduce. A operação de reduce, o que ela faz, né?
ela recebe como parâmetro 2 parâmetros. O primeiro é o valor inicial dessa operação de redução, e o segundo é um operador binário ali que a gente vai entender mais ou menos como é que funciona. Basicamente, o reduce você pode entender como realmente reduzir. Então, imagina, numbers é uma lista aqui de 1 até 9. Então, a gente tem vários elementos. Quando eu chamo reduce, é que eu quero reduzir essa quantidade de elementos para um elemento só. Então, o reduce ele vai realmente ter o objetivo de reduzir o nosso string de dados. Então, quando você tem, por exemplo, uma lista e você quer fazer algumas operações para chegar no final num elemento só, cara, você vai estar utilizando ali uma operação de reduce. E como que ela funciona? Aqui eu vou receber primeiramente o parâmetro inicial, que eu vou deixar, por exemplo, como 0, e depois a gente tem uma operação binária aqui, onde ele vai pegar o valor que foi reduzido e o valor de cada iteração. Eu sempre me embolo nesses dois valores aqui, deixa eu até ver se é isso mesmo. Reduce e depois a gente tem o it. Beleza. Então esse primeiro cara é o nosso inicializador ali do nosso contador, digamos assim. Cara, eu tenho vários elementos, eu quero reduzir em um só. Então, reduce, esse aqui vai ser o meu primeiro cara. Então, na primeira operação, o que vai acontecer? Essa operação aqui, o reduce, ele vai vir com 0, e o it, ele vai percorrer todos os itens ali da nossa lista, recebendo aqui o valor de 1, ele vai receber o valor de 2, vai receber o valor de 3, de 4 e por aí vai. O reduced, ele vai acumular esses resultados. Então, por exemplo, aqui, se eu fizer um return e eu faço assim, reduced mais o it, então vamos supor, eu estou fazendo uma operação de reduce, onde eu vou fazer com que eu tenha 0, primeiro laço eu vou pegar o 1, então vai ser 0 mais 1, 1. Segunda iteração, o reduced vai vir com o valor de 1, e o it vai vir com o valor de 2. Então eu vou fazer 1 mais 2. Aí eu vou ter aqui, como valor reduced, o 3. A próxima vai ser 3 mais 3, ele vai fazer com que seja 6. E por aí vai. Para a gente poder entender, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer um system out print, vou colocar aqui, ó, reduced. Eu coloco aqui o reduced, e eu vou colocar aqui também a operação de it. Então a gente tem o reduced e a operação de it. Vou até colocar um tracinho aqui, ó, só para poder dar uma graça, para dar uma separada ali nos nossos arquivos. Então eu vou rodar esse meu laço aqui, a gente vai ver no terminal o que vai acontecer. Ó, primeiro laço que aconteceu, ó, a gente tem o reduced como 0, que é o nosso valor inicializado, e ele recebe aqui como it 1, que é o primeiro item ali do nosso elemento de strings. Então ele vai somar, que é a nossa operação, reduce de 0 mais it 1, vai dar o resultado de 1. Beleza. Próximo item, vai vir o item 2. Reduced tem um valor de 1 da operação passada, e o it agora é 2. Então na próxima operação, é 2 mais 1, ele vai para 3. Aí tem um reduced ali, como 3 mais 3, ele vai para 6. E ele vai fazendo essas operações. Aqui, a gente fez uma operação bem simples, que é com que a gente faça uma soma, né, desses valores e a gente vai incrementando. Mas é uma operação bem interessante quando a gente tem uma lista muito grande no dia a dia. São poucas vezes que eu utilizei, mas tem horas que você vê que teu código está muito complexo, você tem lista dentro de lista e você precisa reduzir, você utiliza esse cara aqui bastante, tá? Para poder fazer esse tipo de operação. Então, o que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, cara, quando que eu vou utilizar o reduce? No dia a dia, a maior parte das vezes que eu utilizei foi quando eu tinha uma situação onde eu tinha lista dentro de lista. Então, vamos supor, cara, eu tenho lista dentro de lista dentro de lista. Puta, eu quero mergear esses elementos numa lista só. Eu uso a operação de reduce e vou acumulando, e eu tenho no final uma lista só com todos esses elementos. Então, isso aqui é o caso de uso mais convencional, que eu digo, que eu já peguei ali no dia a dia. Mas tem outros, com certeza, tá? Fala aí, Flávio. Opa, deixa eu aproveitar aqui a ideia e tirar uma dúvida. Você colocou o return. Bom, considerando que essa função que faz parte do reduce, né, que recebe dois parâmetros, o reduced e o it, é uma função anônima, tá? Ela, por si só, o reduced, por si só, ele já iria acumular o somatório de 1 a 9, né? Você colocou o return, aí vem a dúvida, você colocou o return porque você queria uma operação diferente, você queria uma exponenciação aí, por exemplo, né? Mas se você não colocar o return, o reduced, ele vai ter o acumulado, o somatório de 1 a 9,
Cara, uma boa pergunta. Não lembro para te responder de cara, tá? Vamos Então, simular aqui. roda aí. Vamos rodar aqui, é um bom ponto. Por exemplo, quando a gente fala o reduce e eu tiro aquele meu parênteses, tá? Ele, quando eu tenho aqui, ele propriamente já está fazendo uma operação de retorno. Vamos ver, deixa eu voltar para a gente ter o log, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou fazer um return só do each, que é cada elemento, né? Sem a operação ali do reduce. Vamos ver o que acontece. Ó, eu tenho o each 1, ele tem um reduce de 0, beleza. Depois 2, 1. E ele vai... Vamos tentar entender esse cara aqui. Tem o each como 2, o reduce de como 1. Aí somou lá. Ah, ele não está posterior, né? somando. Ele não está somando, ele está pegando só o último item. Então, por exemplo, o que eu retorno aqui é repassado para minha próxima iteração. Então, por exemplo, a primeira iteração, o reduce ele veio como 0 e o meu each veio como 1. Como eu retornei 1, o 1 ele vai vir como reduced para o elemento 2. Então, ó, o elemento 2 ele recebe como reduced 1, que foi o que a gente retornou aqui na primeira operação. Quando vier o próximo elemento, ele vai retornando. Então, o que a gente... É um bom ponto, tá? O que a gente retorna aqui, ele é repassado para o próximo elemento. Cara, excelente ponto. Aí, resolve tua dúvida? Provavelmente. Não, é porque eu imaginei, tá? Como eu não fiz o teste, a gente está testando agora, que se você não utilizasse o return para ser uma interação sua no que já é oferecido, que se não utilizasse o return, que o reduced automaticamente ele já iria somar o que o reach pegasse do stream, entendeu? O reach pegou 1, ele já soma ali, pegou o 2, já soma 2 mais 1, 3, pegou o 4, e assim sucessivamente. Porque quando você faz a exponenciação aqui, você no final, você não vai ter um somatório de 1 mais 2 mais 3 mais 4. Né? Você vai ter 3, depois 3 mais 3, 6. Não, o somatório final daria mais do que o somatório de 1 a 9, não é isso? Você retornando o somatório de reduce mais it. Eu acho que é o somatório mesmo, porque ele vai fazer 2 mais 1, aí depois 3 mais 3, depois 6 mais 4. Então já 4. era o resultado mesmo final, né? É porque eu embolei o entendimento, então. Eu acho que é um resultado maior, viu? Se a gente parar para pegar e somar esses caras, ó, eu tenho 3, 6, depois 10, aí depois 15, depois 21, 28. Aí agora começou a pegar. 29, 30, 31, 32, 34, 5, 6. Aí mais 9. 45. 45. Vamos voltar para esse cara aqui, ó, para ver se dá 45, então, ó. Vou dar um rerun. Como eu reduzo de mais parou no 36. Eu tenho que pegar o resultado aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Result, que é o último laço ali. Eu dou um print aqui, tá? É o último resultado, exatamente. Result. Pelo visto vai dar 45. Vai dar. Vamos dar um result aqui no final. É 45. Mesma coisa. Então, maravilha. Então, beleza. Eu que embolei o entendimento aqui, foi mal. Não, tranquilo. Bom, tem mais mãozinhas? Não, beleza. Agora tem. Fala, Matias. Foi mal não ter levantado antes. Tranquilo. Você estava falando sobre a questão da utilização do Reduce, como, por exemplo, um dos cenários aí seria um cenário real, a gente ter lista entre listas, né? Um cenário 1.5 que eu até queria tirar uma dúvida com você era a questão do flat map. Se ele tem uma função meio que parecida ao que você meio que mencionou com Reduce para reduzir listas, assim. Tem. O flat map, eu confesso aqui que eu já utilizei algumas vezes, mas eu não lembro de cabeça quando a gente utiliza ele, tá? Eu acho que, pelo menos a vez que eu vi que eu precisei usar isso daí, era porque eu tinha um string que era tipo um string de outro string. Tá. E daí ele tava, tipo, ele com flat map, ele retornava como se fosse só um string, entendeu? Então quando fica meio complicado, assim. Você pode repetir, Arthur?
No Travou um caso pouco. que até teria que dar uma pesquisada rápida, mas o caso que eu usei o flat map, o que eu vi utilizando, é quando, tipo, eu tava com um string de uma string, entendeu? Tipo, ao invés da string retornar, sei lá, uma string, ele retornava um string de string, entendeu? É como se estivesse alinhado, assim. Tipo isso aqui, né? É tipo isso, aham. A gente faria um string flat map, e ele faria um strings, por exemplo, lá, toList. Então ele seria o intermediário, o flat map? Ó, vamos dar um print nesse cara aqui, rapidinho. Eu vou comentar esses caras. Ó, é isso mesmo. O flat map, ele é uma operação intermediária, perfeito. Que ele tá retornando ali um string, né? Depois, se a gente quisesse, por exemplo, do flat map fazer até um filter ou qualquer coisa, daria. Mas aí quando a gente chama um toList, ele acaba fazendo o evaluate ali de toda a cadeia, né? E a gente tem um resultado aqui embaixo. Legal. Mas basicamente ele reduziu para uma lista só, né? Perfeito. Perfeito. Boa. Ele deixou de maneira flat, digamos assim, tentando pegar o pé da letra aqui, né? Esse mapeamento que estava em message ali, ele jogou para uma indentação só Sim. dele. Pô, Cara, legal. Então a gente daria para utilizar em outros cenários também, não somente em lista, né? Esses caras aqui eu utilizei já bastante nesse cenário aqui também, tá? De lista dentro de lista, para a gente poder reduzir para uma lista só. O do Reduce tinha sido um caso de uso bem mais complexo na época, então talvez o mais convencional tenha sido até mais esse camarada aqui, né? Mas é um bom ponto, cara. Essas paradas aqui, quando você tá no dia a dia, você pega, sei lá, uma estrutura de dados complexa, aí tu precisa converter. Puta, você relembrar esses itens, cara, eu vou usar um flat map aqui que ele vai me ajudar, não precisa fazer, tipo, você na mão ali, uma interação dentro de interação, para poder depois unificar numa lista só, cara. Uma mão na roda isso aqui. Porque tu ganha muita produtividade, né? Acho que Sim. conforme o que você precisa fazer, né, sei lá, o processamento vai ficando mais complexo, acho que existem mais formas de você fazer aquela mesma coisa, né? Aí vai do teu conhecimento ali das operações disponíveis, né? Sim. Uhum. Não, perfeito. Esse dia eu estava até lendo mais ali um pouquinho sobre como o banco de dados armazena os dados dentro dele, né? E, cara, vai em linha aqui com você entender de fato como que funciona ali as estruturas de dados, cara. É um assunto bem animal ali para a gente poder depois se aprofundar também, cara. E, tipo, quando a gente fala aqui de strings e tratamento de dados, na maior parte das vezes, a gente está falando aqui de coleções e também de, querendo ou não, ali, estruturas de dados, né? Que a gente acaba tratando aqui. Então, nós, como desenvolvedores, saber sair de determinadas situações com essas operações, cara, é uma mão na roda. A gente já tem algo que a própria linguagem está dando para a gente, né? Não é nenhuma lib, por exemplo, aqui num projeto Java convencional, cara. Olha a quantidade de coisa que a gente já conseguiu ter aqui de prontidão, né? Para poder utilizar. Então, aquilo, cara, não precisa decorar, puta, como que funciona o Reduce de cabeça, como funciona o Flat Map, mas você saber na sua cabeça ali, cara, se eu cair numa situação parecida com essa, eu sei que tem algo que vai me ajudar. Eu não vou precisar fazer na mão. Se eu cair numa outra situação, tem aquilo lá. Aí você pesquisa e descobre como, relembra, né? Como que resolve aqui um determinado problema. Mas o que eu fico até bem tranquilo é sobre isso, cara. Tem algumas coisas ali no Java que não precisa gravar. Tem horas que tu vai pesquisar, vai achar, se não achar ali, tu joga no GPT, ele vai te passar e tu entende, né? O importante é entender como as coisas ali estão funcionando. Que aí tu já fica meio caminho andado. É. A partir das 3 horas é só chat GPT. Depois de uma sexta-feira, então. É. Só mais uma pergunta, só para fechar. Quer dizer, para mim, né? Fechar para mim. Você falou sobre a questão de intermediários, sobre terminal, e você citou até que numa função aí do terminal, a gente poderia até sonegar aí o ponto string, né? Não precisaria colocar. É somente nos terminais, nas operações terminais, a gente tem intermediários. Você falou também num ponto que, a partir de Java 8, né, começou a ser implementada essa regra. Porque no Kotlin tudo
é meio que enxuto, né? Então, a gente só passa, por exemplo, ponto filter. Claro que tem lá o string por debaixo, né? Uhum. Mas no Java também é assim agora, não precisa colocar, especificar, né? Ponto string para ponto filter, por exemplo, collect, essas coisas. Então, no Java precisa, tá? Botar o ponto string para poder inicializar. Então, a partir de uma coleção ali que você tem, você usa o ponto string. A única operação que não precisa, pelo que eu me lembro, é a questão do for each, que tu pode fazer tipo da coleção, ponto for each direto, tu já vai para a operação terminal sem precisar passar pelo ponto string. Se quiser passar, dá, mas não precisa. Mas as demais operações, vou até tirar essa curiosidade aqui. Se eu não me engano, precisa sim, tá? Eu acho que não funciona. É. Precisa do string mesmo, que ele vai retornar, né, na interface de string, e aí sim, essa interface que ela tem ali todas essas funcionalidades, né? Ele tem o filter, o map to int, por aí vai. Que senão acho que daí é como se você estivesse tentando chamar esses métodos de filter numa lista, né? Aí Convencional, né? tem esses métodos. Boa, perfeito. Obrigadão, galera. Boa. Não sei se alguém tem mais alguma mão. Tinha só mais um conceito que eu queria passar aqui para vocês, que era a questão do map, que eu acho que a gente não chegou a ver aqui, que é se a gente precisasse converter, né? Então, por exemplo, eu posso ter um recorde aqui, por exemplo, que eu vou criar. Eu vou criar de, por exemplo, aluno. Então, vamos supor que eu tenho um aluno que ele tem um ID, e ele vai ter aqui um nome, né? Vamos supor que... Deixa eu só ajustar meu mouse, beleza? Eu vou comentar todo esse camarada aqui. Vamos supor que aqui no final do meu string, eu vou ter aqui uma lista de aluno, né? Então, vai ser um list de aluno, vai ser alunos. Então, new, ou melhor, list of, para a gente economizar aqui, né? New aluno, eu vou passar aqui, por exemplo, o ID de 1, e o nome eu vou passar de Bruno, e eu consigo criar mais alguns alunos aqui, né? Então, eu vou colocar ali, por exemplo, Jean, eu vou colocar Flávio, e beleza. Se eu precisasse, por exemplo, a partir dessa minha lista, né, retornar só um desses campos aqui dessa minha listagem, eu poderia fazer um ponto string, poderia depois fazer um ponto map, que eu vou estar fazendo aqui um mapeamento. Então, ele segue naquela mesma situação de uma expressão lambda aqui dentro do Java. Então, eu vou ter o meu elemento, que vai ser o meu aluno, e depois, o que eu retornar dentro dessa minha operação de map, né, ela vai ser repassada para a cadeia de baixo, e ele vai alterar o tipo de dados ali da minha string. Então, meu string, ele tá vindo ali de cima no formato string aluno, né, para cada objeto, e depois do map, ele tem essa alteração. Então, eu poderia fazer, por exemplo, aqui, ó, a.nome, por exemplo, para só pegar ali os nomes, e depois eu jogo aqui para um toList. Ou melhor, vou até fazer o seguinte, eu vou fazer um for each, eu vou fazer aquela referência, aquele método reference. Então, system.out.print, ln. Então, eu estou pegando, vou até fazer nos dois lugares, ó. Eu estou pegando alunos string, pegando somente o atributo nome. Então, a gente vê, ó, que a primeira cadeia era string aluno. Após o map, ele já vira uma string de string, que é o resultado aqui do meu tipo de dados do atributo aluno. E depois disso, eu faço um for each para poder printar isso no meu terminal. Então, se eu executar, ele vai trazer aqui para mim, ó, só o nome dos alunos. Se eu troco, para, por exemplo, trazer somente o ID, ele vai printar no meu terminal somente ali os identificadores desses alunos. Então, vou botar aqui até 2 e 3. A gente roda aqui e a gente vê que só está trazendo ali os seus resultados. Então, daria para fazer, por exemplo, cara, string, eu quero filtrar os alunos que possuem a letra A. Então, por exemplo, para cada aluno, a.contains. Então, a.nome contains letra A. Depois ele pega só o ID e beleza. Se eu rodar esse camarada aqui, ele vai trazer todo mundo que tem a letra A, só não me trouxe ali, porque eu não tenho a letra A, então ele trouxe o Jean e ele trouxe o Flávio. Então, no final das contas, para poder concluir aqui o nosso encontro de hoje, né, a parte do string, o que vale a gente tirar de cabeça aqui são essas 3 etapas, né, fonte de dados, operação intermediária e operação terminal, e o de resto, cara, a gente vai explorando, vamos fazendo projetinhos, entendendo como é que funciona, tem o flat map que vocês comentaram, tem a operação de reduce, mas as mais utilizadas que você vai resolver a maior parte dos seus problemas é filter, map, collect, for each e o find first, que a gente também utiliza bastante. Os demais aqui têm casos de uso, mas são mais exceções ali.
Numa primeira largada, caso você não conheça, tenta praticar com esses. Filter, Map, Collect, For Each e ali, por exemplo, o Count. Cara, isso aqui já vai estar muito bem servido, né, para os problemas que vão vindo, e os demais a gente vai aprendendo na prática, né? Surgiu um problema, puta, pesquisa, descobri, aprendi. É bem nessa linha mesmo que a gente vai tocando ali no dia a dia. Beleza, gente? Era essa a ideia aqui do nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. A gente passou por diversos conceitos, né? E é isso. Bom demais. Bom demais, cara. Valeu, muito bom, Bruno. Beleza? Aí o pedidinho final aqui, se vocês conseguirem depois lá no nosso portal de sugestões colocar mais temas, né? Esse aqui eu já vou dar como finalizado, que a gente já vai preparando aqui algo mais robusto para a gente falar toda semana. Eu só não botei ainda porque eu não cheguei a ver todos os módulos ali do Spring, mas eu não sei se tem alguma coisa de microserviços ali, usando Eureka, Kubernetes, Docker, se tem alguma coisa desse gênero no curso. Cara, ainda não temos. O John colocou lá uma sugestão de falar de Service Mesh, que é um assunto também interessante. São assuntos mais conceituais, né? No encontro não vai dar para colocar a mão na massa ali, criar um cluster e tudo mais, mas dá para a gente passar assim. Eu acho que são assuntos que complementam ali o nosso curso, né? Como o nosso curso ainda está, digamos assim, em construção, a gente já está montando toda a base ali, a gente aproveita os encontros aqui para ter essa troca de experiência. E é muito menos eu trazer um assunto para explicar, tá? Mas a gente também compartilhar conhecimentos. E eu deixo aqui totalmente aberto. Se alguém quiser, por exemplo, cara, eu posso usar o próximo checkpoint para trazer um tema que eu estou estudando, eu quero compartilhar com vocês, ou uma ideia de projeto que a gente poderia talvez desenhar aqui juntos. Cara, manda ali no meu WhatsApp e a gente vai trocando ideia, dependendo do que acontece. Legal, show de bola, velho. Vou colocar um item. Eu estava estudando um item hoje sobre filas thread safe, né, que é permitir múltiplas threads adicionar ou remover elementos concorrentes sem corromper o estado da fila ou causar inconsistência de dados e tal. E aí, pintou essa novidade. Multithread tem que cuidar, hein? Multithread tem que cuidar muito para tu não travar todo o sistema. Acho que esse seria um assunto legal, né? Tipo, uma introdução à concorrência. Vou colocar lá e o mestre da Builder RAM vai saber dosar o que a gente precisa tocar. Beleza, vou colocar isso lá. Boa. Bom, é isso, tá, gente? Vamos falando por lá, no WhatsApp também. Aí, bom descanso para vocês, boa noite. E até o nosso próximo. Pessoal. Valeu, gente. Valeu, Boa noite. valeu, Valeu, gente. Falou. Falou. Abraço.